Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de desenvolvimento de bebês. Essa é a primeira aula, a aula de introdução ao curso. Esse curso terá vários tópicos, vários encaminhamentos de conteúdo que vão da alimentação, a saúde do bebê, o desenvolvimento físico e motor do bebê, entre outras condições. Esta aula de introdução é a aula que nos orienta nesse sentido de como é que os bebês se desenvolvem hoje com tantas ofertas, com tantas oportunidades de estimulação. Um bebê hoje pode fazer natação, um bebê hoje pode ter trabalho com psicomotricidade, um bebê pode ter estimulação auditiva, um bebê pode ter acompanhamentos diversos e por parte de diversos profissionais. Mas o que é que isso quer dizer, né? O que é que isso quer dizer no neurológico, no psicológico e no motor da criança? Primeira coisa que nós temos que entender é que, infelizmente, na nossa realidade brasileira, nem todas as crianças conseguem ter aquilo que é necessário para o desenvolvimento delas. E aí eu preciso frisar algo que para mim é muito importante, que é o desenvolvimento de um bebê não começa no nascimento dele. O desenvolvimento do bebê começa antes mesmo da mãe e do pai optarem por ter o bebê. E nós sabemos que na realidade brasileira, muitos dos bebês que nascem, eles não foram nem gerados com amor, nem gerados por amor e nem gerados dentro de uma condição para o seu desenvolvimento. Lembro todos nós que muitos bebês são gerados a partir de uma mãe ou de um pai, às vezes com doenças ou com patologias importantes, consideráveis, né? E que a criança herda essa patologia da mãe, herda essa patologia do pai, né? Então, pais soropositivos, pais com quadros de sífilis, pais com outros processos infecciosos, determinam que os seus filhos têm algumas condições, em algumas vezes, né? Quando não são tratados, quando não são acompanhados. Mas muitos dos bebês são gerados por mães e por pais que não têm o conhecimento do processo infeccioso. Muitas crianças têm consanguinidade que pode ocasionar problemas no seu desenvolvimento. Muitas crianças que, ao serem geradas, precisam conviver com o uso de drogas, com o uso de entorpecente, com o uso de substância que vão impedir que o desenvolvimento delas aconteça a contento. Tudo isso está dentro da escola brasileira, seja ela pública ou privada. Tudo isso está dentro da nossa casa, das nossas famílias, nas comunidades onde nós estamos inseridos. Então, num curso de desenvolvimento de bebês, o que nós precisamos entender existe um desenvolvimento ideal ou idealizado para os bebês. E existe um desenvolvimento real, aquele que de fato nós observamos. Quando nós estamos lá na creche, quando nós estamos no berçário, ou até mesmo quando estamos em casa com o nosso bebê, ou com a nossa cunhada, nossa irmã, ou uma amiga com um bebê e cuidando dele, às vezes aquele choro, aquela dificuldade, aquela irritabilidade da criança não pode ser compreendida com aquele recorte daquele momento, naquela hora. Muitas vezes essa irritação, esse excesso de cólica, esse excesso de choro e essa dificuldade muito grande da criança está determinado por uma situação que a mãe e que o pai enviaram geneticamente ou socialmente na geração desse bebê. Os casos das doenças como Zika, né, ou como dengue, ou como vários outros processos patológicos que existem, determinam que o bebê tem que carregar algumas dessas situações que não é dele, mas que é oriunda dos seus genitores. Por isso é que nós temos que entender que o desenvolvimento real dos bebês que nós temos, sobretudo aqueles profissionais que trabalham em creches ou em espaços acolhedores de bebês, precisamos ter a noção de que alguns desses bebês têm um desenvolvimento muito idealizado ou perto do que é idealizado, ou seja, com saúde psicológica dos pais, com saúde biológica dos pais, com conforto de saúde, de higiene, de alimentação,
com conforto de estimulação auditiva, estimulação tátil, estimulação visual, e outros bebês não contam com absolutamente nada disso que eu mencionei. Então, o desenvolvimento do bebê depende exclusivamente daquela decisão dos pais. Quando a decisão é bem feita, quando a decisão é cuidada, antes da geração do bebê já há todo um cuidado para que o pai e mãe não fumem, não façam uso de drogas, não tenham problemas com patologias que são consideráveis. A partir daí vem a gestação. E nesse processo de gestação, no mundo inteiro, aparecem estudos que demonstram o quanto os bebês já estão presentes naquele momento em que no passado a gente achava que não estava. Um bebê de 3, 4 meses, a gente pensava, não, é só um pequeno feto em desenvolvimento. Hoje a neurociência diz, não é bem assim. Tem muita coisa do emocional, tem muita coisa do psicológico, muita coisa do biológico já acontecendo ali naquela vida intrauterina. O período de gestação é o período absolutamente mais importante de uma criança. Hoje, inclusive, a neurociência e várias outras ciências acopladas à neurociência mostra o quanto o bebê, nos últimos 4 meses de gestação, se prepara para os primeiros dias de vida fora da barriga da mãe. Ou seja, aquela carga de ferro, de fósforo, de potássio que ele tanto precisa depois que ele nasce, hoje a gente sabe que ele rouba tudo da mamãe nos 4 últimos meses. Por isso que muitas mamães têm deficiência de ferro, de cálcio, de potássio e até mesmo um quadro de desnutrição ou de diabetes ou um quadro de baixa em um ou outro nutriente quando não são em todos eles. Porque tem um bebê faminto lá dentro querendo fazer um depósito, querendo fazer um acúmulo, porque ele sabe que vai precisar de tudo isso ao nascer. Então, a mãe precisa redobrar os cuidados na alimentação, redobrar os cuidados para não estar ganhando peso, para não também repercutir isso no bebê. Nós vamos ver isso ao longo do curso, parte por parte, ponto por ponto, cada uma das situações. Mas o desenvolvimento do bebê, de fato, acontece já na geração, na gestação desse bebê. E aí vocês me perguntam, e quando o bebê não teve essa condição? E quando o bebê não foi cuidado? Quando ele foi indesejado? Quando a mãe não era bem alimentada? Quando a mãe tinha um quadro infeccioso, um quadro grave de doenças e o bebê acabou absorvendo ou recebendo geneticamente parte disso? Então aí são os casos extraordinários que nós também iremos tratar neste curso. Mas é importante ter claro que a saúde do bebê, a alimentação do bebê, o sono do bebê e todas as condições do desenvolvimento de um bebê acontece já no período de gestação. Sendo assim, eu te convido a continuar comigo nas próximas aulas, onde nós trataremos um assunto de cada vez no nosso curso de desenvolvimento de bebês. Até mais!